lá, queridos, por favor, no livro de 1 Reis. Livro de 1 Reis, no capítulo 18, por favor. Eu acho que por várias vezes eu já ensinei isso daqui, mas eu vou ensinar mais uma vez. No Antigo Testamento eram escritos livros. Então, quando você pega Samuel, Reis, Crônicas, você pega primeiro, segundo, aí são livros escritos pela direção de Deus. O Pentateuco foi por Moisés, os outros foram escritos por homens, né? Se você for estudar cada livro escrito por um homem, cada um por um profeta também. Então, quando você pega o livro de Reis, você fala primeiro livro de Reis, porque não é carta. Quando você chega no Novo Testamento, vai falar de Coríntios, de Tessalonicenses, de Timóteo, aí são cartas de Paulo à igreja, às igrejas, assim que ele escreveu. Então, a primeira carta, primeira Timóteo, primeira Coríntios, primeira carta aos Coríntios, então, primeira no Novo e primeiro no Antigo. Amém? É só para quebrar o gelo, só para vocês, né? Valeu isso aí? Esse ensinamento valeu? Amém? Amém. Oh, aleluia. O texto diz o seguinte, queridos, no capítulo 18, versículo 41. Eu vou ler aqui. Em seguida, Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois ouço uma forte tempestade chegando. Próximo, por favor. Acabe foi comer e beber. Elias, porém, subiu ao topo do monte Carmelo, prostrou-se até o chão com o rosto entre os joelhos e orou. Próximo. Depois disse a seu servo: vai e olhe na direção do mar. O servo foi e olhou. Depois voltou e disse: não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse e olhasse. E aí eu vou ler por aqui. Passou o próximo? Pode o próximo, Marcão? Boa. Em pouco tempo, o céu ficou escuro com nuvens, o vento forte trouxe uma grande tempestade e Acabe partiu em sua carruagem. Acho que não. Eu vou ler aqui no meu texto, aqui, versículo 43, partindo 43. Vai e olha na direção do mar, disse o seu servo. Ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez, o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu, pelo menos já ouviu uma parte, ou uma música a respeito desse texto aqui. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Todo mundo já ouviu, pelo menos uma pregação, uma música que fala a respeito desse texto aqui. Nós vamos chegar nessa parte, mas eu quero, como eu gosto de contextualizar um pouquinho, eu vou contextualizar um pouquinho. O que acontece? Elias, ele foi levantado por Deus como profeta de Israel em um tempo diferente de Israel. Um tempo onde Acabe havia sido levantado rei, ungido rei, escolhido como rei pela sucessão em Israel. Só que Acabe, ele estava corrompendo tanto a si mesmo quanto a toda a nação de Israel. Então talvez não era o intuito de Acabe, mas isso foi gerado no coração de Acabe, porque Acabe, ele sempre gostou de ferir com os princípios que Deus tinha estabelecido para Israel. O primeiro princípio que ele feriu, que ele quebrou dentro da nação de Israel, é que o povo de Israel, se você for virar aqui, o povo de Israel, ele tinha uma ordem, que era casar-se apenas com pessoas que fossem da mesma terra de Israel. Só com hebreus. Então, o hebreu devia casar com o hebreu. Simples assim. Não podia procurar mulheres em outros lugares. Quem lembra de Sansão? O que aconteceu com Sansão? Com Dalila? Né? Todo mundo sabe da história. Por quê? Porque ele foi procurar em lugar que não era para procurar. Deus já tinha dado uma ordem. Deus já tinha dado, falou: não pode se casar. Então, até um conselho que a gente dá para os solteiros na igreja: se você for procurar, por mais difícil que seja, não procura no mundo, não procura fora da igreja. Procura dentro da igreja. Procura dentro da igreja, porque se você for procurar fora, você vai ter consequências. E aí, como diz o texto, você acaba corrompendo a você mesmo, que está quebrando princípios dados por Deus para a sua vida. Então isso acaba sendo bênção. Quantas pessoas que nós
vemos que acabam quebrando esses princípios e tem consequências graves. Pela graça de Deus, as coisas mudam ao longo do tempo, mas no meio do caminho, o processo acaba sendo dificultoso. É, né? A senhora é uma prova viva disso. Né? Estou mentindo. Hoje, o meu pai é pastor, mas ela fala com muita alegria hoje que ele é pastor, mas toda a dor que ela passou em todo o período que teve da conversão dele, porque ele não era crente quando eles se casaram. Meu pai também fala isso aí, não era crente. Nesse tempo não era crente. Quando eu era do exército, ele não era crente. E aí eu fazia isso e fazia aquilo. Eu não era crente. Hoje ele é o pastor da igreja, ungidaço, né, o pastorzão ungidaço da igreja. Mudou, mas teve um processo, esse processo foi doloroso. Mas quebrou o princípio, Deus reverteu esse quadro através de muita oração, graças a Deus mudou tudo isso. No caso de Acabe, ele não fez questão de mudar isso. No caso de Acabe, ele quebrou esse primeiro princípio e ele foi atrás de uma mulher em uma outra cidade. Ele se casou com Jezabel, a filha de Tibaal. E o interessante é que essa mulher era uma mulher sensacional. Se você não conhece a história dessa mulher, eu peço que você procure a história dessa mulher. Pelo menos um dia você já ouviu falar dessa Jezabel, que era uma bênção na vida de um homem. Jezabel foi uma mulher maravilhosa, foi uma mulher extraordinária, que ela conseguiu fazer com que a mentalidade de Acabe, com toda a instrução que ele tinha recebido durante toda a vida dele, fosse jogada por terra. Então ela era uma mulher tão boa para Acabe que ela conseguiu mudar a cabeça do homem. Ela conseguiu virar a mentalidade do homem, que era um homem de Deus, nascido em Israel, criado pelo povo judeu, hebreu, e ensinado com as leis do Senhor, que era adorar as leis de Moisés. Ele foi ensinado por isso, de repente veio uma mulher e conseguiu mudar tudo isso, porque ele era fascinado. O Acabe, ele era fascinado em quebrar princípios. E além de quebrar princípios com ele começou também a fazer aquilo que a mulher dele estava fazendo. A Jezabel, ela era uma mulher que ela foi consagrada pelo seu pai para um deus chamado Baal. Então ela era uma sacerdotisa de Baal, ela era uma mulher sacerdotisa de Baal. Então ela tinha todos os ensinamentos trazidos judeu pagão. E esse Deus era o Deus da fertilidade. Então ela era uma sacerdotisa desse Deus Baal. E Acabe quebrou todas essas ordens, quebrou esses princípios, quebrou tudo aquilo que Deus tinha feito na vida dele, e com isso acabou corrompendo também toda a nação de Israel. E aí, olha que interessante, a nação de Israel ela tinha como recurso para a prosperidade dela, para que ela pudesse ser uma terra abundante, até hoje assim, era a agricultura. Hoje Israel é o povo mais inteligente, tem vários recursos hoje, mas na época era a agricultura. Vamos trazer para hoje, por exemplo, no Brasil. Se você for pensar em investimento, você pensa em bolsa de valores. Se você for pensar em bolsa de valores, você pensa na Magalu, você pensa na Petrobras, que são ações que são compradas que rendem. Então, quando você compra hoje, às vezes por baixo, daqui a uns dias ela vai estar muito alta, e você ou vende, ou então você continua para ela valorizar ainda mais. Se ela cair, você tem todo esse estudo aí para você avaliar. O povo de Israel, a bolsa de investimento deles era a agricultura. Então a agricultura dependia do que para poder ser abundante? O que a agricultura depende para poder ser abundante? Água. Diz assim comigo, água. Para poder ter uma agricultura abundante, um cultivo abundante precisa de muita água. E foi exatamente isso que Elias desafiou o povo de Israel, e também rei Acabe e a sua esposa Jezabel. No tempo onde a agricultura era o valor mais importante do povo de Israel, Elias chegou em Acabe e disse o seguinte: vamos lá no capítulo 17, por favor. Capítulo 17. No versículo 1. Capítulo 17, versículo 1. Acabei com a minha agora. Ora, Elias, que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene, até que eu diga. O interessante é que Elias ele foi completamente específico nessa palavra.
Ele disse para o rei Acabe o seguinte: não vai haver nem sereno e nem chuva na terra, até que a minha palavra volte atrás. Então não haveria água alguma em Israel, para que o cultivo, para que a cultura de Israel fosse estabelecida, para que a economia de Israel fosse aumentada. Então o que eles necessitavam, que era água, Elias falou: não vai ter água. Nem o sereno, nem o orvalho da terra, que é o sereno. Quando você acorda de manhã, você vê as plantinhas molhadas, o seu carro suado, aquele suor que fica no carro, esse daí é o sereno, é o suor, o orvalho da terra, que diz. Então a palavra de Elias foi completamente específica nesse sentido. Nada, não vai ter nenhum tipo de água nesse período, a não ser pela minha palavra. O interessante é que quando Elias dá essa palavra de que não haveria água se não fosse pela palavra dele, ele não fala que Deus ordenou, ele fala que foi ele, pela palavra dele. A ordem foi dada por ele. Mas a Bíblia fala, na minha tradução, em algumas outras traduções, fala: juro pelo nome do Senhor. Mas a água não vai voltar sem que antes eu libere a voz para que a água volte a cair. E existe um propósito nessa palavra de Elias para cá. Não foi à toa. Existe um propósito que Elias falou dessa forma, nesse texto e para cá, e também para as nossas vidas. É porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus ele não vai dividir a glória dele com ninguém. Com seu marido, com sua esposa, com seu carro, com a sua casa, com seus filhos, com o trabalho, com qualquer coisa que você coloque acima de Deus. Deus ele não vai dividir a glória dele com ninguém. E Acabe, sendo profeta, ele tinha relacionamento com Deus, ele tinha intimidade com Deus, a sensibilidade dele para com Deus era gigantesca. Então ele sabia que o povo de Israel estava aqui querendo dividir aquilo que era de Deus, estavam adorando, eles cultuavam a Baal, então eles adoravam a Baal quando vinha chuva. O povo de Israel foi ensinado por Acabe, por Jezabel, a adorar a Baal quando caía chuva em Israel. Então por esse motivo, Elias chega para Acabe e fala: pela minha palavra, juro pelo nome do Senhor, que não vai ter água até que eu diga, nem orvalho, nem sereno da terra, nada vai acontecer até que eu diga. Porque o povo de Israel estava dividindo, estava aceitando tudo aquilo, toda aquela cultura que Jezabel estava implantando, trazendo o povo dela para dentro de Israel. E Acabe, por sua vez, estava permitindo também que isso acontecesse. Então imagina, geração após geração, essa cultura sendo implantada dentro de uma casa, sem que ninguém possa fazer alguma mudança. Uma casa foi criada de uma forma, nós fomos criados de um jeito, e de repente nós permitimos que essa história fosse mudada. Você tem uma cultura dentro do seu lar, e de repente vem alguém e quer mudar toda essa cultura. Você deu um nome para o seu cachorro, você tem a sua forma de organizar a sua casa, você tem o seu jeito de colocar suas coisas no lugar, de você conversar com a sua família. De repente alguém chega na sua casa e fala assim: o nome do seu cachorro não vai ser mais Fred, vai ser Bob. A sua geladeira não vai mais ficar aqui, vai ficar aqui, porque é melhor aqui. Imagina se alguém faz isso. Se você já tem todo um projeto, já tem todo um cronograma, uma cultura já estabelecida dentro do seu lar. Uma mulher veio e conseguiu arrancar tudo isso de Israel. E conseguiu fazer ainda com que o povo de Israel adorasse a Baal, por conta de apenas haver chuva em Israel, por causa do investimento de Israel. Então quando vinha a chuva, o povo se alegrava com isso e adorava ao Deus Baal. E Deus ele não queria dividir a glória dele com ninguém. Deus ele não permite que nada, ele não é uma metade para nós. Ele não quer te ter pela metade, ele não quer te ter só nos cultos de domingo. Ele não quer ter um encontro com você só nos momentos que você quer. Ele quer te ter por inteiro. Ele quer ter você todos os momentos, mesmo que você não fique no seu quarto trancado, todos os dias, em todo momento, mas ele quer te ter por inteiro no seu trabalho, saber que ali você está tendo intimidade, ali você está tendo relacionamento, ali você está se aprofundando, ali você está tendo encontro. A Bíblia fala: bendita na lei do Senhor de dia e de noite, em todo o tempo. A Bíblia fala também: orar sem cessar. Mas como? Eu tenho que ficar no meu quarto orando sem parar? Não. É meditando, é orando na minha mente, é trazendo a existência de Deus sobre a minha vida, a vida de Deus, a Zoé sobre a minha vida. Deus ele não quer dividir a glória dele com ninguém. Então a terra vai ficar seca, porque Deus não divide a sua glória com ninguém.
A terra vai secar, porque Deus não vai dividir a sua glória com ninguém. Então, se alguma coisa acontece na sua vida, eu quero que você comece a analisar, a avaliar a sua vida, a saber de onde está vindo, por que essa sequidão? O que está acontecendo com isso? Será que é o diabo mesmo que está causando tudo isso? Ou você está dividindo a sua glória, a glória de Deus com alguém? Você está colocando alguma coisa no lugar de Deus. Deus, ele não vai dividir a glória dele com ninguém. É Deus e é Deus. Coloque Deus em primeiro plano da sua vida, que você vai ver o resultado da sua vida. A Bíblia fala em Mateus, fala, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar Ele em primeiro lugar, o reino de Deus. Não é buscar no tempo que você tiver oportunidade, não é buscar nos cultos de domingo, não é buscar nos momentos de célula, não é buscar na hora que você quiser, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e acredita que as coisas, todas as coisas, vão ser acrescentadas na sua vida. Lá no versículo 3 desse mesmo texto, vamos ler o 2. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Quem falou para Elias? Quem falou para Elias? Quem falou para Elias? O Senhor, Deus, falou diretamente. Quando você tem relacionamento com Deus ali, vai falar diretamente contigo. Tem coisas que nós às vezes não conseguimos ouvir ou não entendemos a voz de Deus, não conseguimos compreender, mas Deus, ele vai chegar em você e vai falar direto com você. Deus veio e trouxe a palavra diretamente para Elias. Versículo 3: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. O que Deus disse para Elias? Falou: sai daqui, vaza daqui, some daqui. Ou seja, ele deu a palavra para cá, falou que não ia chover, falou para o rei, onde a maior riqueza de Israel era a agricultura, e precisava de uma matéria que era a água para poder fazer com que fosse uma terra próspera. E aí de repente ele veio e traz uma palavra que não vai ter mais, cessou, acabou, não vai ter mais, até que eu diga o contrário. Aí é claro que o profeta vai dizer isso para um rei, o que vai acontecer? O rei vai perseguir ele, vai querer acabar com ele, vai querer matar com ele. O que Deus fala para ele? Só sai daqui, vaza, some, vai embora daqui. Deus manda o profeta se esconder. Deus manda ele se esconder para preservar o profeta. E às vezes nem sempre é bom a gente ficar em evidência. Às vezes nem sempre é bom a gente ficar mostrando, às vezes, quem nós somos. Às vezes mostrando a nossa realidade, talvez no nosso dia a dia, mostrando nas redes sociais, falando: estou fazendo isso aqui agora, vou fazer aquilo ali depois, vou fazer isso. Às vezes as pessoas gostam de ver isso, né? Tem gente que fica mostrando o choro: minha vida foi difícil, hoje eu acordei chateado, acordei triste, chorei demais, não fiz isso, hoje eu ganhei isso. Ninguém precisa saber, às vezes é necessário se ausentar. Se ausentar para quê? Para preservar. Às vezes é necessário que você se ausente, que você se esconda. E Deus escondeu Elias não para que ele fugisse de Acabe, mas que ele pudesse preservar a vida de Elias. A intenção de Deus foi para que pudesse preservar a vida de Elias. E aí Deus manda o profeta se esconder no ribeiro de Querite. E é interessante que Deus manda o profeta se esconder e ele dá uma direção. Ele dá um destino, ele dá um alvo, ele dá um direcionamento para Elias. Ele não vai e fala como ele falou para Abraão: falou, sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. Imagina o desafio que é para o povo de Israel: vamos para a terra prometida. Onde é a terra prometida? Cadê? Que lugar que é? Não sabe onde é. Vai para a terra, Deus mostrei. Claro, Deus vai mostrar, Deus vai te dar. Mas interessante que para Elias, Deus foi específico: vai para o ribeiro de Querite, que fica perto de Jordão, ao lado leste. O versículo diz: vá para o lado leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Deus específico: vai para esse lugar, porque no tempo de seca não havia mais água, não havia nada de água. Então o que era necessário? Ele precisava se alimentar. Deus, ele cuida de cada detalhe das nossas vidas. Deus, ele dá o endereço de onde Elias deveria ir. E Elias não precisava perder tempo em procurar o caminho, em procurar uma rota, em procurar nada. Ele dá um direcionamento, ele coloca lá no Deus, ele já dá o GPS com o endereço marcado. Ele já está vindo à direita, vá, né, na próxima rotatória, pega a terceira saída. Já dá um direcionamento certinho.
E nessa noite Deus vai se manifestar nas nossas vidas como um direcionamento para nós. Deus vai trazer direção para as nossas vidas. E às vezes a gente olha para um lado, olha para o outro, a gente não sabe onde a gente vai. O que eu vou fazer, para onde que eu vou, que lado que eu vou. Às vezes os tiros vêm de tantos lados que a gente fica perdido, fala, barulho daqui, barulho daqui, barulho daqui de trás, o que eu faço? Aconteceram tantas coisas conosco nesses 2 anos, 3 anos, 2 anos. 2 anos. Aconteceram tantas coisas nesse período com a gente. E às vezes a gente não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, não sabe de que forma fazer. E Deus fala o seguinte, fala, vai para o ribeiro, para o riacho de Querite, que fica a leste do Jordão. Vai nessa direção. Deus fala para você hoje, Deus está te dando direcionamento. Deus está colocando nas suas mãos um mapa. O Waze está ligado, aquela vozinha está falando para você, vire à direita. Vá, siga 1 quilômetro. Pegue a 4ª saída na rotatória. Deus está falando tudo certinho para você. E o versículo 4 diz o seguinte: você beberá do riacho, e dei ordens aos... Quem? Deu ordens a quem? Aos corvos. Dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. O negócio é tão sobrenatural. Porque em tempo de seca, Deus faz o profeta ir para um lugar onde tinha água. Apenas naquele lugar havia água no tempo de seca. Onde todo mundo estava procurando água, Deus levou o profeta para se alimentar lá. E o mais interessante, Deus deu ordens aos corvos para que pudesse trazer comida, para que pudesse alimentar. Mas o interessante é que a bênção estava no ribeiro de Querite. A bênção não estava em outro lugar. A bênção não estava em Israel, não estava dentro do palácio, não estava na casa do profeta. A bênção estava em Querite, no ribeiro. A bênção estava lá. E às vezes nós estamos procurando formas, procurando jeitos, procurando lugares, sabendo que a bênção está guardada lá. Deus deu a ordem para os corvos alimentarem Elias lá no ribeiro de Querite. Não era lá na nossa casa, não era lá em outro lugar, em qualquer lugar que você possa imaginar. É na igreja. O alimento que você vai receber na casa. Os corvos vão trazer o alimento. Nesse texto aqui, fazer essa analogia, os corvos vão trazer o alimento na casa, no ribeiro de Querite. Nós precisamos entender a voz e aprender a obedecer a voz. Porque às vezes a gente começa a duvidar, poxa, mas como é que vai acontecer o negócio? Eu vou estar lá no ribeiro de Querite. Vai ter água lá, mas como é que eu vou comer? Se eu vou estar no momento de fuga, vou estar me ausentando, está subindo. Os corvos vão ajudar. Deus ele faz tudo estrategicamente, do jeito que Ele permite, do jeito que Ele quer. E a mensagem de hoje interessante é que Deus, Ele não vai preparar algo para você. Deus ele já preparou algo para você. Quando o profeta vai para Querite, Deus deu uma ordem aos corvos para que os corvos se alimentassem. Então o profeta chega em Querite já com o alimento preparado. O profeta chega em Querite e fala: de dia e de noite os corvos iam trazer comida para ele. E ele teria água para beber no ribeiro de Querite. Então Deus não vai preparar um ambiente para você, não vai preparar um lugar para você. A bênção não vai estar preparada, Deus não vai preparar. Deus já preparou algo para você e começa nessa noite. Deus já guardou algo para você e começa nessa noite. Tem pessoas que não desfrutam da plenitude, porque não estão no lugar certo. Porque Deus ele falou para os corvos que era lá, naquele lugar, que a bênção estaria. Elias precisava estar, se Elias não podia estar em outro lugar, era naquele lugar exato, porque senão ele não receberia o alimento, não receberia o alimento. Só um instante. Vamos fazer uma atenção nisso. Deus ele não faz, ele não espera para que aconteça, ele já prepara o ambiente para que você chegue lá e a bênção esteja preparada. Apenas te esperando, é isso que ele faz. Deus ele dá uma roda para nós, e não é para a gente questionar o que Deus fez, é para a gente apenas
Interessante é que aqui Deus deu a rota para Elias, mas Abraão não recebeu a rota lá atrás. Abraão não recebeu o caminho. O GPS não foi ligado para Abraão. Moisés não recebeu o caminho. Moisés foi naquilo que Deus mandou. Falou, vai por aqui, faz isso, assim, assado, dessa forma. Elias foi privilegiado. Elias foi privilegiado, porque Deus deu o caminho. Deus deu um caminho, Deus preparou um caminho, Deus preparou uma rota para ele. E preparou também o lugar que ele deveria estar, que ele deveria ali permanecer. E quantas vezes nós questionamos o que Deus quer fazer conosco? Quantas vezes nós questionamos o que Deus quer fazer conosco? Deus ele te leva para um lugar, e às vezes você começa a perguntar, mas por que Deus? Por que o Senhor me trouxe aqui? Por que essas pessoas? Por que esse lugar? Por que essas coisas? A gente começa a questionar. Em nenhum momento esses homens de Deus questionaram a voz do Senhor. Falaram, Elias estava no lugar, estava na terra dele, ele era profeta, um homem respeitado. Está bom que ele desafiou o rei, mas ele era um cara respeitado. Está bom, ele também poderia morrer se ele ficasse lá também em Israel. Mas Deus deu uma ordem. E ele questionou, falou, mas o que eu vou fazer lá? Perto de um riacho, vou morar lá, vou fazer o quê? Como é que eu vou me alimentar? Como é que eu vou viver? Vai, e não questiona. Se Deus der a rota para você, queridos, não questione. Se Deus der um destino e deu uma direção para você, não questione. Não questione. E o versículo 7 diz o seguinte: versículo 7. Depois de algum tempo, porém, o riacho secou. Diz assim comigo: o riacho secou. Pois não cairá chuva em parte alguma da terra. O lugar que Elias estava, no ribeiro de Querite, era um lugar confortável para ele, porque Deus tinha mandado ele se ausentar, ele se separar, e aquele lugar acabou se tornando para ele uma zona de conforto. Aquele lugar acabou se tornando para ele uma zona de conforto. Mas aquele lugar parecia bom a Elias durante certo tempo. Mas depois daquele tempo que Deus estabeleceu, aquele lugar passou a bloquear aquilo que Deus queria para Elias. Então, o interessante aqui, precisou que algo acontecesse para que Elias tivesse uma nova atitude, para que Elias tivesse uma nova direção. O ribeiro se secou, não tinha mais água, não tinha mais alimento, não tinha mais nada. O Querite não era uma aposentadoria para o profeta, é só uma transição. A gente não pode se acomodar no lugar que a gente está. O lugar que nós estamos é apenas transição da onde Deus quer nos levar. Todo o tempo que Elias esteve no Querite, ele não estava ouvindo a voz de Deus, porque estava confortável, tinha água lá. Tinha tudo que ele precisava, os corpos faziam alimento, os corpos, ele bebia água do ribeiro, não precisava de mais nada. Deus ele mandou Elias ir para lá, então estava tudo confortável para ele. Muitas pessoas, entende? Quero que se você estiver anotando, anote essa frase. Muitas pessoas que se prenderam na provisão se esqueceram do provedor. Muitas pessoas que se prenderam na provisão se esqueceram do provedor. Elias estava acostumado com a água, era a provisão de Deus, era a provisão que ele estava recebendo. Elias estava acostumado com a comida dos porcos, era aquilo que ele estava recebendo de provisão. Mas nesse período que ele recebeu tudo isso, ele se esqueceu, ficou cômodo para ele, ele esqueceu de ter relacionamento. Às vezes nós recebemos tantas coisas e esquecemos de realmente, de verdade, nos relacionar com Deus. Todas as vezes que Deus perceber que um ribeiro está bloqueando o nosso destino, ele vai secar. Se está comprometendo o nosso destino, Deus vai secar para nos levar a um outro nível. Se o lugar que Deus te levou e você se acomodou nesse lugar, era para trazer alimento, era para se ausentar durante um tempo, Deus te levou para aquele lugar durante um tempo, um período, era apenas uma transição.
transição. Você permanece lá e se acomoda lá, Deus ele faz esse ribeiro se secar. Porque até então o ribeiro era provisão. Mas depois passou a ser bloqueio. Porque colocou Elias numa zona de conforto. Se a gente soubesse que Deus faria por nós, a gente não estaria lamentando ou reclamando pelo ribeiro que se secou. Se a gente soubesse, tivesse a noção da grandeza que Deus é para nós, o que Deus faz para nós, a gente não ficava se lamentando pelas coisas que já não acontecem mais, já passou. E a gente fica com saudade de antigos, tempos antigos. Isso daí bloqueia as nossas vidas, bloqueia o nosso crescimento, bloqueia o nosso destino. Ficar lembrando de coisas que passaram que já não valem mais a pena. Isso aí eu estou pregando para mim, interessante isso. Ficar lembrando de coisas que nos bloqueiam. O ribeiro secou, não tem mais água lá naquela fonte, naquele lugar. Agora é levantar. Tudo se fez novo. Elias não queria sair do ribeiro, mas Deus estava expulsando Elias do ribeiro. Às vezes nós não queremos sair daquele lugar, mas Deus expulsa daquele lugar, para não deixar você confortável no lugar onde você está, para não deixar você acomodado e aceitando aquela religiosidade que muitos de nós, muitas igrejas vivem hoje. Está confortável, está bom demais, do jeito que está bom demais. Não, vou ficar quietinho aqui, não preciso de mais nada. Fica ali, o ribeiro secou e você continua lá, vai morrer, porque Deus seca a água, não tem água para a terra mais, e logo vem a morte, porque o bloqueio foi instalado. Deus quer quebrar esse bloqueio, quer que você quebra esse bloqueio. O problema não está naquilo que se perdeu, mas na expectativa que a gente coloca sobre aquilo que perdeu. O que perdeu, perdeu. Foi bom enquanto durou. Foi muito bom o tempo que nós vivemos. Foi muito bom. Nós ficamos. Quanto tempo nós ficamos com o pai? 7 anos, 8 anos. 7 anos mais ou menos. 7, 8 anos com o pai. Rapaz, que carro gostoso. Que carro gostoso. Quando eu vendi, agora eu anunciei o carro, meia hora depois eu vendi o carro. Rapaz, o negócio foi um susto tão grande. Mas eu precisava sair daquela zona de conforto. O carro estava bom para mim, estava começando a dar problemas. Porque 7 anos no carro, já não dava mais. Estava começando a dar problemas, eu precisava vender. Só que eu estava acostumado com aquela vida. Estava acostumado com aquela situação. E é necessário na nossa vida que nós mesmos nos colocamos em zonas de desafio. Sair da zona de conforto. Começar a ser desafiados. A crescer, a ir mais longe. E aí quando eu vendi o carro, quando eu anunciei o carro, meia hora depois eu vendi. No dia seguinte eu fui, apresentei para o cara falou para mim o seguinte, eu vendia carro para o concessionário, eu saí, deixava o carro e saí para o outro. Foi assim que eu fiz a transição de um carro para o outro. Aí eu apresentei o carro para o cara falou o seguinte, você lembra, pai? O cara falou, e agora, o que a gente vai fazer? Você quer que eu faça a transferência para você aqui? A gente vai no cartório e já faz a transferência do carro. Eu falei, calma, eu não sei, eu vou ficar sem carro já. Eu não sei o carro, vou ficar sem carro já. Eu não sei o que eu faço, vou para o cartório já e o cara vai. Eu vou voltar depois. E a gente foi, o cara fez a transferência, fomos no banco, o cara fez a transferência, fomos no cartório, já fez a transferência do carro também. E aí o cara me deu uma carona até em casa. Para mim me despedir. E aí, para a Camila, mas eu não sabia que ia se despedir, né? Mas o cara trouxe a gente até em casa, quando trouxe a gente até em casa, o Camila saiu no portão chorando. Esse carro tem tanta história, meu filho nasceu, ele foi embora com esse carro. A gente fica preso nessas coisas, nessas lembranças, daí acaba bloqueando a gente. Por que eu vou ficar com esse carro durante tanto tempo? Se Deus quer me levar, Deus quer me dar algo. Quer dar algo melhor. Fico preso daquilo que está me bloqueando, fico preso no ribeiro seco. E Deus quer me levar a algo muito maior do que aquilo que eu estava esperando. As coisas de Deus são maiores do que aquilo que nós pensamos, do que os nossos planos, do que os nossos sonhos. Deus já me preparou algo muito maior do que você vai fazer nesse ano. E aí logo depois veio esse carro, que já está na hora de ir também. Logo, ele vai embora. A gente já conversou. Opa, tá? Se quiser me deixar em casa também, espere muito. O interessante, sabe o que é? Quando o povo de Israel foi para o deserto, o que Deus deu para o povo de Israel nesse período? Era o de alimento. O que Deus deu de alimento para o povo de Israel nesse período? Era o maná. Deus ele enviava a comida dos céus, dos anjos.
para o povo comer. Só que aquilo ali, o que o povo de Israel recebia de Deus era uma provisão temporária. Diz assim comigo: provisão temporária. Mais forte: provisão temporária. Era para aquele momento. E aí tinha uns espertinhos no meio do povo de Israel que falavam: nossa, se eu ficar com fome na madrugada, se eu ficar com fome, Deus demorar um pouco para trazer esse maná, então eu vou pegar e vou guardar essa comida, amanhã eu como quando eu estiver com fome. O que acontecia? Enchia de bexiga. A comida apodrecia, porque a provisão era para aquele tempo, para aquele dia. A provisão vai para aquele momento. A provisão que Deus trouxe sobre a sua vida é para esse tempo. Agora você não pode se desligar do provedor. Por que nós ficamos tão presos na provisão? Esquecemos do provedor, assim como aconteceu com o povo de Israel lá no deserto. Eles estavam presos com o maná e eles estavam olhando o que ainda Deus estaria para fazer sobre a vida deles. Eles iriam entrar numa terra aqui, mana, leite e mel. E até o negócio que ia ser automaticamente produzido. Eles estavam guardando uma comida que era naquele tempo, era naquele momento. Quando chegasse no tempo certo, eles iam ter com abundância. Só que eles estavam ali preocupados com aquele momento, com a provisão temporária. O Querite, o ribeiro de Querite para Elias era uma provisão temporária. Às vezes que você está vivendo agora, nesse tempo, nesse momento, é uma provisão temporária. Diz assim comigo: provisão temporária. Não se prenda à provisão temporária, porque é apenas um meio. O nosso destino está na abundância. Você não entendeu? Não se prenda na provisão temporária, porque é só um meio de transição. O que Deus quer para você é abundância. É além daquilo que nós esperamos, de todas as nossas expectativas. Deus ele não abre um ciclo de abundância nas nossas vidas sem antes fechar um ciclo de provisão. Deus ele não faz uma coisa acontecer na sua vida sem que você libere, sem que você tire da sua vida aquilo que traz até certo momento de bloqueio para você. Nós precisamos chegar lá, e para chegar lá nós precisamos largar as coisas que ficaram para trás. As coisas velhas já passaram, né? E agora isso e tudo se fez novo. E Deus tira Elias do ribeiro, de um período de seca, para levantar ele em prol de uma grande chuva. Grande chuva. Deus tira você daquilo que até então era provisão, mas a partir de agora passou a ser bloqueio para o seu destino, para te levar a um nível muito maior. Só precisa de provisão quem vive no deserto. Está certo que o deserto é aprendizado, está certo que o deserto é talvez crescimento, é ensinamento, mas viver a minha vida toda no deserto é viver apenas na provisão. O povo de Israel estava preso na provisão no deserto. Quando eles chegaram na terra prometida, eles começaram a ver. A nova geração teve que desfrutar da terra que mana leite e mel. Da terra que mana leite e mel. Nós ficamos querendo guardar o maná e a gente não desfruta do leite e do mel. Quando Deus tira a provisão e te coloca num ciclo de abundância, você começa a ver os sonhos do seu coração e não apenas o que os seus olhos conseguem ver. Você vive os sonhos do seu coração e não o que os seus olhos conseguem ver. O versículo 8 diz o seguinte, do 17. Versículo 8 do 17 está dizendo o seguinte: então o Senhor disse a Elias, olha só que interessante, quando Elias foi ao ribeiro de Querite, ele recebeu alimento dos porcos e bebia da água que vinha do ribeiro de Querite. Deus tinha preparado toda a provisão para Elias para aquele tempo, para aquele momento. Quando o ribeiro se seca, aí ele precisa mudar a rota dele, precisa mudar o alvo dele. Só que nesse período em que ele estava vendo a provisão, ele esqueceu de Deus. Não esqueceu de Deus, mas talvez aquele relacionamento que ele tinha passou a ser um pouco mais distante do que era. Porque você não vê nesse período, em poucos versículos aqui falando, você não vê Deus falando com Elias novamente. Então a palavra do Senhor veio
a Elias quando pede para ele fugir para Querite, e depois não vem mais a palavra do Senhor a Elias. Elias foge, obedece, faz tudo conforme o Senhor fez, o Senhor quis, só que ele ficou acomodado naquilo, ficou acomodado na situação dele. Quantas vezes nós estamos dentro da igreja acomodados, parados, sem querer ouvir, a provisão está vindo, Deus está derramando maná, Deus está liberando maná da vida, só que a gente fica preso na provisão. Quando o ribeiro secar, você não vai ter para onde, vai ficar perdido sem saber para onde ir. E agora? Para onde eu vou? O que eu faço? E a palavra do Senhor veio a Elias e falou o seguinte no versículo 9, deixa eu ler esse texto. Não, esse texto tem outra versão aí, outra. Qualquer outra, vamos ver outra. Se não tiver, eu leio uma outra versão aqui. Eu vou ler aqui na minha versão aqui, você procura aí, por favor. Na minha também, nessa tradução, a NVI não está tão exata quanto essa. Está dizendo assim no versículo 9: vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom, fique lá, e fique lá. Ordenei uma vírgula tudo. Versículo 9. Deixa eu ler esse texto aqui. Versículo 9, está dizendo assim: levanta-te e vai a Sarepta. Na minha versão da NVI está dizendo: vai imediatamente para a cidade de Sarepta. Mas nessa outra versão está: levanta-te e vá para a cidade de Sarepta. Por que Deus chega para Elias e fala para ele se levantar? Se fala para ele se levantar é porque ele estava ou deitado ou sentado. Se Deus fala para Elias se levantar, é porque ele estava ou deitado ou sentado. Às vezes nós não entendemos a forma que Deus faz, não entendemos o jeito que Deus faz, mas quando a provisão chegou, Elias ficou chorando a ausência da provisão. Às vezes nós ficamos chorando por alguma coisa que já passou, fica deitado, sentado, amargurando aquilo que já tinha se perdido, já não fazia mais. Deus manda Elias se levantar e não ficar mais esperando pela água. Não tem problema a gente chegar ao ribeiro, não tem problema a gente ir ao ribeiro sem água, mas o problema é a gente ficar esperando algo acontecer. Não tem problema um ribeiro sem água, tem problema sim o profeta sem identidade. Não tem problema um ribeiro sem água. O problema maior é ter um profeta que não tem identidade, um profeta que perdeu a sua real identidade. Quando Deus manda Elias se levantar, é porque ele havia se esquecido de quem ele era em Deus, do tamanho da autoridade que ele tinha em Deus, do profeta que ele era na parte de Deus. Ele tinha se esquecido da sua real identidade. Às vezes a gente fica orando para que volte a ter água no ribeiro que Deus secou. A gente fica orando para acontecer uma coisa que já aconteceu, já passou e não vale mais para aquele tempo. O que nós precisamos é nos levantar e renovar a nossa identidade. O chão não é o seu lugar. Diz assim comigo: o chão não é o meu lugar. Não fica deitado, sentado, chorando, se lamentando com tudo que ficou para trás, esperando vir água, porque a fonte é você. A fonte é você. A Bíblia fala que no seu interior fluirão rios de águas vivas. A fonte é você. Você fica ali esperando a água vir de uma fonte que Deus secou, de um ribeiro que Deus secou, ficar se remoendo, relembrando, amargurando as coisas que para trás ficaram, e esquecendo de quem você realmente é. Você é um profeta, homem e mulher escolhido por Deus para se levantar uma geração e uma nação que até então estava corrompida, mas para trazer uma palavra vinda direto dos céus. Se Elias ficasse no chão olhando para o ribeiro seco, nada ia acontecer. Mas quando Elias se levanta, uma nação inteira se enche de água. Quando Elias se levanta, vem água sobre a nação, vem o tempo todo sobre a nação.
Quando Deus dá ordem para Elias, para ele se levantar ali para Sarepta, fala, vai, mas você vai encontrar uma viúva, e você vai pedir comida para essa viúva. Quando Deus faz isso, quando Elias faz isso, ele vai e obedece a voz do Senhor, ele se levanta. Se ele continuasse ali se lamentando, diante da ordem que Deus tinha dado, ele continuaria bloqueado no seu destino. Diz assim comigo, eu não vou ser mais. Eu não vou ser mais bloqueado no meu destino. Vou desfrutar do rompimento. Quando eu me posiciono, Deus me faz entender o meu destino. E o meu destino é maior do que tudo que eu vivi lá atrás. Quando eu me posiciono, Deus me faz entender o meu destino. E o meu destino é muito maior do que eu vivi lá atrás. No capítulo 18, versículo 43, diz o seguinte, por favor, Ana, desculpa, perdão. Versículo 43. 41, por favor, oi? 18, 41. Então Elias ordenou-os, desculpa, perdão. E Elias disse a Acabe, vai comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu ao monte da neve, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vai e olhe na direção do mar, disse ao seu servo, ao servo de Elias. E ele foi e olhou. Não há nada, disse ele. 7 vezes ele a mandou. Volte para ver. Volta lá e veja. Elias mandou o secretário dele olhar. E aí o secretário vai, olha e volta dizendo, não tem nada lá. Não tem nada naquele lugar. Vai e vê se existe tempo de chuva pelo menos, uma nuvem preta lá. Se vem pelo menos talvez uma suspeita de água, vai lá. E aí o servo vai, o secretário vai e volta com o relatório, não tem nada. Só que olha que interessante. No versículo 41, no final, está dizendo assim, vamos ler o texto inteiro. Elias disse a Acabe, vai comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva forte. Elias foi e mandou o servo dele, o secretário dele, ir e olhar para ver se tinha chuva, se poderia vir chuva. O servo volta e fala que não tem chuva. Sabe por quê? Porque isso não está ligado no ver, mas sim no crer. Tem coisas que os nossos olhos não conseguem ver, mas o nosso coração não consegue crer. Tem coisas que Deus já gerou nos seus ouvidos, Deus já falou nos seus ouvidos, você já conseguiu ouvir, da mesma forma que aconteceu com Elias. Ele ouviu o barulho de chuva forte, ele falou para Acabe, vai se preparar porque vai vir chuva forte. Ele ouviu a voz de Deus, ele não sentiu, ele não viu, mas ele ouviu. Ele não viu, mas ele ouviu. Tem coisas que não estão ligadas no ver, mas sim no crer, porque o profético não combina com a nossa realidade. O profético não faz parte da nossa realidade. O que Deus me faz ouvir não combina com o que eu vejo. O que Deus fala no seu íntimo não tem nada a ver com aquilo que os seus olhos estão vendo agora. Você consegue ver a sua prosperidade? Você consegue ver a restauração da sua família? Você consegue ver a sua saúde restaurada? Você consegue ver o seu trabalho renovado? Você consegue ver tudo isso? Não, às vezes os nossos olhos não conseguem ver. Mas o coração se encheu de alegria. E o que Deus falou, o que Deus fez, foi com que Elias ouvisse o barulho de uma forte chuva. Ele não via, mas ele ouviu. O profético está muito acima do que eu vejo. A visão da fé, a visão pela fé vai muito além do que os meus olhos podem ver. A fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas que eu espero. Isso é fé. Não podemos desistir daquilo que Deus nos fez ouvir. Se ele tivesse desistido do que Deus fez, do que Deus falou para ele, naquele tempo, naqueles dias, não viria uma grande chuva sobre a terra. Porque às vezes a gente olha e não vê. Mas eu ouvi da parte de Deus. O que você ouviu de Deus?
Quero que você comece a pensar, você já ouviu alguma coisa de Deus? Eu não ouvi nada, então essa noite você vai ouvir. Amém. Se você já ouviu alguma coisa da parte de Deus, então comece a lembrar, comece a ver. O que você ouviu de Deus? O que você ouviu de Deus combina com aquilo que você está vivendo hoje? Sim ou não? Sim. Combina com aquilo que você está vivendo hoje? Não? Porque você ouviu, foi gerado no seu coração, Deus falou, vai acontecer. Só que os meus olhos ainda não conseguem ver. Obrigada. Porque o profético não combina com aquilo que eu vejo. Não tem ligação com aquilo que eu vejo. Muitos hoje vivem pelo que veem. São acostumados com a vista, às vezes a razão é muito mais forte. São acostumados com a razão. Mas a partir de hoje, a gente vai viver para o que Deus nos fez ouvir. A partir de hoje, Deus vai falar, gritar para os nossos ouvidos. Nós não vamos mais aprender a viver com os nossos olhos, mas com o que Deus está gritando para os nossos ouvidos. Amém? Amém. Passe o que tiver que passar, enfrente o que tiver que enfrentar, mas não esqueça daquilo que Deus te fez ouvir. Amém. Aconteça o que for, o que acontecer, não se esqueça daquilo que Deus falou nos seus ouvidos, aquilo que Deus falou no seu coração. Versículo 44 diz o seguinte: versículo 44: na sétima vez, o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então ele disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Na sétima vez, na Bíblia, o simbolismo do número 7 é o número da perfeição espiritual. Quando Deus fala do número 7 por mais de 300 vezes, Deus menciona o número 7, a Bíblia menciona o número 7, está dizendo que é a perfeição espiritual. Por que precisava ser na sétima vez? Ele pudesse ver uma nuvem, a Bíblia fala, tão pequena como o tamanho da mão de um homem. Vou pedir que o pessoal já subir aqui, por favor. Uma nuvem tão pequena como a mão de um homem. Imagina, era para ver uma nuvem de chuva, era para ver uma nuvem preta, no céu nublado, onde a chuva viria. E aí o servo dele, o secretário dele, olha lá de longe e vê uma nuvem tão pequena quanto o tamanho da mão de um homem. Por que Deus faz isso? Por que o texto menciona dessa forma? Porque Deus não depende de uma nuvem grande para trazer chuva. Amém. Você entendeu? Deus não depende de uma nuvem grande para trazer chuva sobre a sua vida. Amém. Se Deus falou um sinalzinho lá na frente, é o suficiente para você romper. Se Deus te falou, se você ouviu um sinalzinho lá na frente, um sinal tão pequeno como o tamanho da mão de um homem, é o suficiente para que você acredite. Deus, ele não depende de nada grande para fazer uma grande coisa acontecer na sua vida. Ele depende de apenas um sinal da promessa, um sinal da voz. Aquilo que Deus falou é pequeno, você consegue ver, você está vendo apenas um pequeno resultado, mas lá na frente é o sinal de uma grande chuva vindo sobre a sua vida, uma grande chuva vindo sobre a sua casa, uma grande chuva vindo sobre a sua família, uma grande chuva vindo sobre o seu ministério, uma grande chuva vindo sobre o seu trabalho, sobre as suas finanças. Eu creio nisso. Aleluia. Uma grande chuva vindo sobre todas as áreas da sua vida, independente do pequeno sinal que você esteja vendo. Acredite, é um sinal de uma grande chuva sobre a sua vida. Eu quero que você se coloque de pé. Nós vamos declarar, e se você ainda não ouviu, essa noite à noite você vai ouvir e vai aprender a depender da voz de Deus. Não depender de um ribeiro seco, de um riacho seco, ou ficar preso, bloqueado naquilo que já acabou, aquela fonte já secou. Agora Deus vai te levar. Deus vai te levar a um nível extraordinário, onde os seus olhos não conseguem ver, mas Deus já falou no seu coração. Deus já encheu o seu coração, Deus já gritou nos seus ouvidos: eu vou te levar lá. E eu quero que você comece a lembrar o que Deus falou para você um dia. O que Deus falou para você um dia. Você lembra? Você vai ser um grande homem de Deus, você está pregando em multidões, no meio de multidões. Deus vai te levantar como um grande músico, como, sei lá, um empresário de sucesso. O que Deus falou, seu casamento vai ser extraordinário, mesmo embora agora você não veja, mas
Deus olha para você e fala, diz assim nos seus ouvidos: eu separei o seu casamento para marcar a história da geração. Você consegue crer nisso agora? Os seus olhos não conseguem ver, mas os seus ouvidos se encheram da graça de Deus. Os seus olhos não conseguem ver, mas os seus ouvidos já se encheram disso. Então creia. Eu quero que você, no momento, feche os seus olhos e você comece a se lembrar daquilo que Deus falou para você um dia. Se Deus não falou nada para você, se Deus não falou nada, não te ensinou nada ainda, não te falou nada, não gritou nos seus ouvidos, talvez essa é a noite em que Deus vai gritar nos seus ouvidos, vai dizer algo grande para você, que você não esperava. Então os seus olhos fechados, comece a ouvir. Se você não ouviu, é a hora de ouvir. Se você um dia já ouviu, comece a se lembrar. Comece a se lembrar. É hoje o tempo. É hoje o tempo. É hoje o tempo. Chegou a hora. Levanta-te. Levanta-te. Sai do lugar, eu te levei daí, mas a fonte já secou, o ribeiro já secou. Agora é hora de sair da zona de conforto, de ser levado a lugares, a níveis maiores, a um lugar de grande chuva. A um lugar de grande chuva. Esse é o lugar que Deus vai te levar. Agora você já ouviu. Se você ainda